Olá, professor. Vamos iniciar mais uma orientação agora falando sobre a situação aprendizagem 5, robô desenhista. Aqui, o objetivo da aula, então, é criar um robô. Então, primeiro, gera-se uma discussão sobre como o aluno imagina criar um robô que realiza um desenho. E aí, esse aluno ele vai criar esse robô utilizando os materiais simples, como motor, pilha, interruptor. E antes de iniciar essa criação em si, o ideal é que haja uma discussão sobre como o aluno imagina esse robô, como que ele será. E aí, os alunos farão a construção partindo aí das instruções do caderno do aluno. É importante lembrar, professor, que nem todo robô vai ter uma característica humanoide que é como a gente imagina, que é no caso deste. Então, este robô ele não tem uma característica humanoide. Geralmente, quando os alunos têm essa imaginação, eles imaginam um robô com características humanas. E nesse caso não vai aparecer. O que eles devem entender é que este em que nós vamos construir também é um robô, pois ele exerce uma função e ele tem aí alguns componentes eletrônicos que fazem com que essa função seja efetuada. O que pode fazer também é ilustrar para o aluno como que é um robô. Então aqui, por exemplo, eu tenho imagens de alguns robôs que são utilizados na indústria. Então eles não são humanoides, eles não têm características humanoides, mas eles são robôs. Então isso pode ser mostrado para os alunos entenderem também que um robô não necessariamente precisa ter características humanas. Já no caderno do aluno é listado quais são os materiais a serem utilizados. Então, aqui ele vai lidar com motor, que pode ser de até 6 volts, não que tenha que ser especificamente de 6 volts. Ele pode ter uma voltagem menor também. Nós aqui, no exemplo que nós fizemos, utilizamos um motor, por exemplo, de 3 volts. Se sua escola não possuir, por exemplo, esse motor, da onde pode ser retirado? Então, um exemplo de onde pode se retirar esse motor é de drives de CD de computadores antigos, Discman, de controles de tanto do Xbox ou PlayStation, geralmente para dar aquele efeito do controle vibrar, tem um motor também, então pode ser retirado de lá, de controles quebrados. Entre outros equipamentos que girem, por exemplo, mini ventiladores, até massageadores possuem motores. Então, desses equipamentos, você consegue fazer aí a retirada desses motores, caso não possua. Eles também são de baixo custo, então também podem ser adquiridos. Mais um detalhe. O motor, esse motor no caso que está sendo apresentado aí, ele é de até 6 volts, mas vai ser utilizado apenas 2 pilhas AA nele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu não vou utilizar todos os 6 volts dele, porque eu estou oferecendo 2 pilhas AA, cada uma fornece até 1,5, então eu vou fornecer 3 volts. Isso não quer dizer que o motor ele não vai funcionar. A única diferença é que o meu motor ele vai funcionar de uma forma um pouco mais lenta. Então ele funciona da mesma forma. Outro material a ser utilizado também é o que a gente chama de suporte para pilha ou então case de pilha. Ele também pode ser adquirido ou fabricado. Então, se você tiver habilidades com eletrônica, você consegue aí fabricar esse case. Caso não, ele também não tem um custo muito alto. Outro material também de eletrônica a ser utilizado é o interruptor de até 12 volts. Ah, mas eu só vou utilizar 3, ele vai funcionar? Sim, porque ele funciona até 12 volts. Então, esse interruptor, ele é de um chaveamento simples, ele só tem 2 pinos na parte traseira. É possível fazer o robô também sem utilização do interruptor? Sim, é possível. Onde você pode fazer o contato ou não contato dos fios. A partir do momento que você encosta os fios um no outro, você fecha o circuito, ele vai funcionar. Quando você desencosta os fios, ele para de funcionar. Os outros materiais, eles são simples. Então, quais são os outros materiais? São clipes, canetinha, elásticos, CD,
fios que podem ser até retirados, por exemplo, de cabos que já não são utilizados, cola quente, CD e, por fim, uma porca que será utilizada para desestabilizar um pouco o motor para conseguir realizar aí o movimento. Então, seguindo o passo a passo que está no caderno do aluno e também no caderno do professor, nós fizemos a montagem deste robô e aqui eu vou passar as instruções de cada passo para vocês. Então, aqui iniciamos pela apresentação de todos os materiais que já foram listados. Com a cola quente, nós pegamos os dois CDs e juntamos um ao outro para fortalecer a base. Pode-se usar um CD apenas, porém, com um CD só, a base não fica tão firme. Aqui vamos juntar a case de bateria, um interruptor e um motor. Aqui nós vamos juntar um lado do fio da case e um outro lado do fio do motor nas hastes do interruptor. Não importa qual é o lado, importa que um tem que ser do motor e o outro tem que ser da case. Os outros fios vocês vão juntar um no outro, então vai ser o fio que sobrou do motor e o fio da case juntado um no outro. Para saber se funcionou ou não, basta ligar o motor. Então, coloque as pilhas na case e ligue. Agora chegou o momento em que você vai colar a case, o motor e o interruptor na base do CD. Lembrando, de um lado você vai colocar a case, no meio você vai colocar o motor e no outro lado você vai colocar o interruptor. Não economize na cola quente, pois é muito importante que o motor esteja bem fixado à parte central do CD. Agora vem a etapa que utilizamos o clipe e a porca. Então, com a ajuda da haste, você aperta e coloca a porca dentro do clipe. Isso vai gerar um peso no clipe. E uma das hastes, o clipe, tem que ser retirada. Virando a parte de baixo da estrutura aí do seu robô, você vai encontrar o pino do CD. Encaixa esse clipe neste pino e cole com cola quente, fazendo com que o clipe fique preso no motor. Porém, esse clipe ele não pode estar em contato com o CD. Então, ele tem que ficar um pouco distante do CD e em contato com o pino do motor, preso ao pino do motor. Uma dica para facilitar esse encaixe é colocar no pino um pouco de cola quente antes de encaixar o clipe. Finalizando, vem aí a etapa simples, em que vai ser encaixada a canetinha nos outros 3 clipes. Ela deve ser presa com elástico a fim de que não corra pelo clipe. E aí ela vai ser presa no CD de forma distribuída, em que os 3 fiquem na mesma distância entre eles. Aqui já é possível ver o robô funcionando. Então, assim que eu coloquei os 3 clipes, eu liguei e aí já posso ver o robô funcionando. Só que como ele está com as tampinhas na canetinha, então ele não está fazendo o desenho. Já com as tampas removidas, o papel colocado, nós temos aí então o nosso robô, cuja a função dele é fazer um desenho diferenciado. Então, finalizando a aula, os alunos eles aí vão ligar os interruptores e vão ver os seus robôs desenhando. Aqui, o ideal é que os alunos trabalhem em grupos e que esse aluno ele tenha uma autonomia de ele errar e ele buscar o acerto dele durante aí a produção desse robô. É claro, professor, teste antes, faça ele antes para ver como que funciona. Faça uma previsão de possíveis erros que o seu aluno possa cometer. Teste de formas diferentes. Por exemplo, a escola não dispõe de tantos clipes para serem utilizados durante a aula. Será que se furar o CD também dá certo? Então, faça alguns testes. Se a escola não possuir motor, existem tutoriais na internet que fornecem aí
outros meios de fazer um motor giratório, como motor de corda, utilizando elástico, entre outras soluções podem ser criadas aí para não deixar de fazer essa atividade mão na massa com o aluno. Finalizamos aqui mais um tutorial de tecnologia. Qualquer dúvida, entre em contato com o núcleo pedagógico. Até mais!